Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de fazer um vídeo. É o seguinte, vocês já devem ter visto aí alguns influenciadores católicos falando de outros influenciadores, quer dizer, falando de uma bolha católica, e que eu até fiquei pensando, será que eu deveria fazer esse vídeo? Mas eu acho que eu tenho algo a acrescentar. É o seguinte, a minha pergunta inicial é: será que existe uma tal bolha católica? Eu acho que esse termo bolha é um pouco genérico, porque as pessoas que se encaixam numa certa bolha, pra mim, podem não ser as mesmas pessoas que se encaixam nessa bolha pra você, entende? Então, os influenciadores que eu vejo, que eu falo assim, nossa, estão falando, tá com um discurso assim meio complicado, tá? Estão falando besteira, podem não ser os mesmos que você acha, entende? Então, eu não sei, eu acho que fica meio genérico. Eu acho que é muito mais eficaz você atacar o problema de forma mais pontual. Então, dando nome aos bois, dizendo, olha, tal influenciador disse isso, de forma pontual, e você, de forma respeitosa, você contrapor aquilo que ele disse. Não tem problema nenhum, você não vai levar um processo por conta disso. Então, a primeira coisa que eu poderia dizer é isso: não use o termo bolha católica de forma genérica. Dito isso, eu quero falar de alguns assuntos assim pontuais que foi, assim, foi o que eu vi em geral em vários vídeos que reagiram à tal da bolha católica, tá? A primeira coisa é a questão das famílias numerosas, né? Eu vi gente até falando assim, essas famílias que têm filho igual coelho, usando as coisas assim de forma um pouco pejorativas, né? Usando termos assim meio pejorativos. Gente, eu não acho que as famílias católicas devam parar de falar. Os influenciadores católicos, pelo menos os que eu acompanho, tá? Não sei os que você acompanha, fazem mais bem do que mal. Então, eu não acho que eles estão expondo os filhos como troféu. Eu vi o Francisco, agora eu esqueci o sobrenome dele. Acho que ele tem vídeos até... esse vídeo que eu vi dele foi bacana em alguns pontos, mas ele usou uma coisa assim, que o pessoal acaba usando os filhos como troféu. Gente, qualquer mãe que tenha um filho só, não digo que usa o filho como troféu, mas tem um certo orgulho, né? É normal, é natural da mãe ter um amor exagerado pelo filho, né? Porque a maioria dos influencers que falam de família numerosa são mães, né? Então, é natural. Agora imagina uma mãe que tem 5, 6, 10 filhos. É mais que natural. E a gente precisa entender que a família católica no Brasil, a família católica numerosa no Brasil, não é uma coisa convencional, né? É uma coisa até meio exótica, assim, no sentido de, né? É raro, entendeu? Eu que tenho 3, as pessoas já me olham com estranheza, já me olham com cara de dó. Esses dias eu fui na pracinha, tava com o bebê no colo, né? Ai, que bonitinha. A moça falou, ai, que bonitinha, que coisa linda. Aí veio o José, esse é seu também? É, meu também. Aí depois veio o João, que é o do meio, né? Porque o José tem 5, esse aqui tem 1. Quando veio o do meio, ela me olhou assim com a cara de pena. Esse é seu também? E ficou assim me olhando com uma tristeza que eu tive vontade de rir na hora. Eu falei, gente, como que as pessoas estão desacostumadas a isso? Então, eu acho sim que as famílias católicas fazem mais bem do que mal. O problema, muitas vezes, não é o influenciador. Não são as famílias católicas que estão expondo a sua vida. O problema, muitas vezes, somos nós, espectadores. Eu me incluo aqui porque meu trabalho na internet é um trabalho muito pequeno ainda. Não sei nem se vai crescer um dia. Mas... eu gosto de falar, né? Mas assim, nós como espectadores precisamos olhar para essas famílias com alegria, com um olhar de alegria e não com um olhar assim de um olhar assim comparativo. Nossa, eu vi a Jéssica Jacob falando aqui na live do Padre José Eduardo que teve mãe que estava pensando em suicídio porque se comparando com a vida de outras mães católicas de Instagram. Você entende que o problema não é a mãe do Instagram? Você entende que o problema são os espectadores que ficam se comparando. As comparações nem sempre são problemas, tá? A gente olha para a vida, por exemplo, para a vida dos santos, a gente se compara e a gente fala assim, olha, eu preciso ajustar algumas coisas. Mas muitas vezes se comparando de maneira negativa, né? E tornando a própria vida um peso. É claro que nós que falamos na internet, seja para um público pequeno como o meu, ou para um público grande, nós precisamos ter uma certa responsabilidade no nosso discurso. Outra coisa, vi uma pessoa aqui falando, né, das mulheres que são casadas e que não podem ter filhos e que ficam se comparando com as famílias, com as mães que têm filhos numerosos. Gente, ela não se encaixa nesse meio católico. Gente, Santa Isabel se sentia deslocada. Sara, por exemplo,
né? A gente sabe que nas sociedades antigas não ter filhos era considerado como que uma maldição. Né? Não sei se eu estou fazendo uma comparação indevida, mas eu acho que isso é um pouco normal da própria psicologia feminina. Eu conheço mesmo muitas mulheres que nem católicas são pessoas do mundo, que vivem gastando rios e rios de dinheiro aí com inseminação artificial não, aqueles negócios lá de óvulo, né? E que se sentem mal por não serem mães. Né? Então você entende que o problema é por não conseguirem ser mães, né? Então você entende que o problema está nela. Está nessa pessoa. O problema é que ela sente uma desconexão entre o ideal, que era aquilo que ela sonha, quer dizer, o sonho em ser mãe, e o real, que é eu não posso ser mãe. E como é que eu vou reagir diante disso? Entende que é isso? Agora aqui uma coisa, gente, enquanto eu tô editando o vídeo, eu tô pensando, né? Quando a gente olha pra uma mulher que não tem filhos, né? Pra uma família que não tem filhos, a gente não tem que ficar mirabolando, nossa, mas por que fulano não tem filho? Será que é por causa disso? Ficar tentando adivinhar o que tá acontecendo, entende? Não é da sua conta, a não ser que você seja um amigo da família, que você seja próxima à pessoa e você possa ajudar, né? Às vezes a pessoa, gente, tem um sofrimento porque não é mãe, né? Se sente deslocada, como eu falei lá, no caso das mulheres do Velho Testamento, né? E Santa Isabel no Novo. Às vezes a pessoa já se sente deslocada, um tanto deslocada, e a gente, com os nossos julgamentos e tudo, querendo ou não, a gente acaba afastando essa pessoa, entende? Não, a gente precisa amenizar o sofrimento dela. E se a gente não pode amenizar, pelo menos a gente não atrapalha, entende? Então a gente não tem que ficar imaginando mil coisas. Se você, como eu disse, se você é próximo da família, se você sabe do que está acontecendo, senta, aconselha, faz o que você puder fazer. E às vezes o que a gente pode fazer é rezar, só isso. Por exemplo, tem um caso de uns amigos nossos que são católicos e tudo, mas não querem mais ter filhos. A gente já sentou, a gente já conversou e tudo. Cara, mas cada cabeça é sua sentença, entende? Eu não tenho que ficar colocando um peso maior que eles já têm. Sabe, eu não tenho que ficar ali enchendo o saco deles porque eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem por que estão fazendo, sabe? Então, assim, menos julgamentos, né? E mais caridade para com as pessoas, sabe? Mas isso não é motivo para que as famílias católicas numerosas parem de falar. Não é motivo para que elas parem de aconselhar. Não é motivo. A gente só precisa ter mais responsabilidade com aquilo que a gente fala. Ter mais cautela quando se trata da vida do outro. Entende? A questão da mulher poder ou não trabalhar. A maioria das famílias católicas, as mães não trabalham, vivem para os filhos. Gente, é outra coisa. Você como espectador precisa olhar. Isso se encaixa na minha realidade? É isso que eu quero, por exemplo. Eu poderia hoje parar de trabalhar, tá? E meu marido sustenta a casa. Meu marido já sustenta a casa. Meu dinheiro hoje é para comprar alguma coisinha para as crianças, comprar alguma coisinha para mim. Mas eu não me vejo dependendo financeiramente 100% do meu esposo. Porque eu tenho vergonha, porque não sei o que. Não. Se hoje eu falar pra ele, Gui, me dá R$100 que eu tô precisando, ele me dá, tá? Se ele tiver, ele me dá. Agora, eu não me vejo assim. Eu sempre trabalhei, eu sempre fui empreendedora. Sempre, sempre, sempre. Então sempre, assim, eu trabalhei 3 meses registrada, né? Em 3 empresas diferentes. Mas eu já tive salão de beleza, eu tive ateliê de costura, aliás, ainda tenho ateliê de costura junto com a minha mãe. Hoje eu tô dando uma aula de canto particular, então assim, sempre me virei de forma assim meio clandestina, né, do mercado do trabalho convencional. Então, gente, existem famílias que não vão, existem mulheres que não vão se encaixar, né, mas, mais uma vez, você precisa aprender a ter opinião, a ter personalidade, a olhar para a sua realidade e pensar, isso se encaixa na minha vida? Porque se não se encaixa, paciência. Você precisa se virar de outra maneira, sem peso, sem ficar, sabe, carrancuda por conta disso. Só que tem uma coisa também, pessoal. Eu trabalho por conta própria, ganho dinheirinho extra. Até ajudo meu esposo, assim, não tô sem dinheiro para comprar uma fralda. Eu vou lá e compro uma fralda. As crianças estão com vontade de tomar um sorvete, a gente vai lá, toma um sorvete. Então são coisas que
Quero um eletrodoméstico diferente, um ferro que nem esses dias eu comprei um ferro de passar roupa novo. Bom, porque o meu tava ruim e o Gui tava sem dinheiro. Comprei esses dias um filtro, aqueles de apertar botão lá, tava doido pra comprar. Então, assim, coisas que muitas vezes só com o dinheiro do Gui não dá pra comprar, entende? Então, é um extra. Só que ao mesmo tempo, eu não abandono as crianças, né, Gisele? Eu tô o tempo inteiro com eles. O tempo inteiro tô em casa. Então, eu procurei uma maneira de ganhar esse dinheiro, de fazer um extra, de me virar, mas sem deixá-los. Por exemplo, eu estava trabalhando no ateliê de costura em tempo integral, levava as crianças, só que elas atrapalhavam minha mãe. Então, eu fiquei pensando, né, na minha cabeça, assim, gente, como é que eu posso resolver essa situação? E daí eu consegui vir para casa. Daí eu consegui me organizar lá com elas, né, e vir para casa para ficar mais tempo com as crianças e conseguir fazer minhas coisas também, entende? Então, tudo na vida a gente tem um jeito, basta a gente querer. Coisa que eu vi eles falando, né? Algumas meninas e também o próprio Padre José, falando da questão da modéstia. Vou pegar um trechinho aqui pra reagir com vocês. Uma coisa é a modéstia, outra coisa é você virar a Miss Brechó. Quer dizer, o que tem de mulheres por aí sendo até anuladas, porque tudo se recrimina. Elas não podem usar um acessório, elas não podem usar uma roupa um pouco mais jovem, elas têm que usar aqueles vestidões floridos, parecendo uma falda. E elas ficam lá, coitadas, muitas vezes sofrendo, porque impuseram pra elas algo que também a igreja não exige de ninguém. E vale, acaba sendo também um baita de um gatilho de soberba, sabe? Por isso Ele falou que a igreja não exige de ninguém. Gente, isso não sei se é tão verdade assim. Não é um dogma, né? Não existe um dogma falando sobre roupa, tá? Você tem que se vestir desse jeito. Não existe isso. Mas, por muito tempo, a igreja falou, sim, de padrões de vestimentas. Né? Não é porque a igreja não fala hoje sobre isso, que a igreja está omissa em relação a esse assunto, que eu acho que deveria falar. A gente não tem mais nenhum documento recente que fale de modéstia. Né? Eu acho que o último foi de Bento XVI, mas ele não tocou bem no assunto de vestimenta. Não é porque a igreja não cita mais isso, que não exista uma maneira... Como que eu posso dizer? Uma maneira mais adequada do cristão, da mulher católica se vestir, tá? Vou deixar assim porque eu tô dando de mamar. há uma preocupação tão grande com essas práticas externas, sabe? E às vezes uma negligência com as internas, sabe? Há uma mulher às vezes que nem faz oração, que não tem uma vida interior profunda e tal, mas aquela armadura ali da modéstia, né, aquela roupa, acaba sendo o grande troféu dela de virtude. Então, mas aqui... seja, né? Aqui é um problema, porque como é que você... qual que é o parâmetro para você saber se uma mulher que está usando saia, que está usando se vestindo de forma modesta, vive ou não a modéstia interior? Né? Qual é esse parâmetro que a Jéssica está usando aqui? Entendeu? Acho um pouco complicada essa fala dela. Na verdade pode não ser. E aí eu vejo assim um grande julgamento em relação às outras mulheres, né? Ah, porque essa não usa saia, porque olha aquela que usa calça, olha a outra que usa batom vermelho, a outra que usa unha vermelha, a outra que não sei o quê. Isso e assim, não pode acontecer. são coisas opináveis, de fato. Não é a essência da fé. Exato. A gente entende o seguinte, que os usos e costumes, eles vão mudando ao longo do tempo. E o católico precisa ser modesto dentro da referência cultural que ele tem. Então, por exemplo, há 80 anos atrás, socialmente era proibido que a mulher usasse calças. Calças eram vestimentas exclusivas de homens. Ao longo do tempo, isso foi mudando e as mulheres passaram a usar calças também. Ora, se eu pego, por exemplo, uma carta pastoral escrita há 80 anos atrás, quando usar calça comprida para a mulher era considerado uma coisa, um escândalo, ainda mais para a mulher que viesse à igreja, uma mulher que viesse comungar, etc. Tal. E quero colocar esse mesmo princípio hoje como vinculante, eu estou cometendo um anacronismo que só vai fazer o católico se tornar exótico, estranho. Então. Sabe, família Adams, você vê, não tem... Tem muito católico meio mesmo caricaturado, não sei se existe essa palavra, né? Mas tem muita caricatura, assim, de modéstia, né? Eu vejo muito isso. E sempre falei sobre isso aqui no canal, vocês sabem. Quem me acompanha aí há muito tempo sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se é um problema você pegar uma carta de 80 anos atrás, justamente pelo fato de que a igreja se calou depois disso. Não existe mais nenhum pronunciamento oficial da igreja, nenhuma carta, por exemplo. Não, assim, eu acho que não vai ter nada assim dogmático sobre isso, né? Mas não tem nenhuma carta de um papa dando essa orientação, de modo que entre os próprios padres que orientam os fiéis aqui assim, na internet, ou enfim, entre eles mesmos existem várias divergências. Por exemplo, já vi o próprio Padre Paulo Ricardo falando que, por exemplo, aquela fala famosa dele lá falando, a mulher
duvido que uma mulher iria pro seu casamento de calça. E é verdade. A verdade, a mulher não vai pro casamento de calça. Por quê? Porque o vestido realmente deixa uma mulher muito mais feminina. A saia deixa a mulher muito mais feminina. Gente, isso é um fato, tá? Isso é um fato. Isso ainda é verdade. A saia ainda é um símbolo de feminilidade. Gente, lá no ateliê, a gente tem um ateliê. Minha mãe trabalha há mais de 30 anos, né? Então já vi muita mulher já passou lá pelo ateliê. E a gente trabalha com moda festa. Eu nunca, nesses 10 anos que eu tô trabalhando com minha mãe, nunca peguei uma madrinha que quisesse entrar de calça. Eu canto com o Gui em casamento, já tem uns 7 anos, vai. E até hoje eu só vi uma madrinha que era lésbica entrando de calça no casamento, entrando de macacão no casamento. Tá? O resto todas de vestido, todas. Então, existe algo na saia, existe algo no vestido que demarca uma certa feminilidade. Isso quer dizer que a mulher que está usando calça será condenada ao quinto dos infernos? Não é isso. Mas eu acho que precisa ter um equilíbrio aí nessa conversa. Então, a mulher de hoje precisa fazer, né? Ela ficava em casa, basicamente, e a vida dela se desenvolvia ali, ela não pegava transporte público, ela não se raramente, ela não precisava passar por lugares um pouco inóspitos. Havia uma série de diferenças. Eu não posso pegar aqueles usos e impô-los. Se você quiser usar, querida, usa. Se você quiser pegar a cortina da sua casa, fazer um vestir e sair com ele na rua, direito teu, não tem problema nenhum. Só não vem impor isso como se fosse um mandamento divino para as outras mulheres. Exatamente. De tal modo que Não, você, tudo bem, sim, não é um mandamento, realmente, não é um mandamento divino, não é uma... a mulher que usa calça, dependendo da calça também, tá, gente? Não estará pecando mortalmente se ela tá usando uma calça mais decente, uma calça que não marca o corpo, tudo mais, né? Vocês já sabem disso daí, né? Mas é aquilo que eu falei. O vestido, a saia ainda é um símbolo maior ainda é um símbolo de feminilidade, e o que a igreja diz é que precisa haver essa diferença de sexos, né? Entre mulheres, as mulheres precisam se vestir como mulheres e homens precisam se vestir como homens. Gente, isso eu acho que vai ficar cada vez mais complicado, ainda mais que hoje está acontecendo o inverso, né? Há tempos atrás aconteceu que a mulher começou a se vestir como homem, tá? E isso se normalizou, né? Como o próprio padre disse aqui. E agora está acontecendo o inverso. Os homens estão começando a se vestir como mulher, né? Então, você vê aquelas figuras, assim, completamente esquisitas, de homens barbados, com maquiagem, com saia, usando vestido. Assim, são coisas, assim, muito bizarras, né? Então, assim, eu acho que discernir sobre isso, orientar sobre isso, vai ficar cada vez mais complicado. E a igreja precisar... Eu acho que... Bom, enfim, quem sou eu, né, pra ficar falando, mas seria muito bom se a igreja desse uma orientação mais pontual nesse sentido. Vou pausar aqui essa questão da modéstia, porque senão eu vou ficar falando, né, um assunto que eu gosto de falar, vou ficar falando durante muito tempo. Agora, algumas coisas, assim, pontuais que me revoltaram particularmente, tá? Por exemplo, o caso lá da Natália Suman, né, que começaram a criticar o marido dela, porque o marido dela é gordinho, né, e tal. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu mesma, meu marido é gordo, mas é o gordo mais bonito do mundo. Por que, gente, que as pessoas têm preconceito com isso? Não, depois vocês pesquisem lá no Instagram dela, acho que ela deixou lá nos destaques, assim, é uma coisa mais absurda, né? O pessoal falando que não era pra ela tirar foto com ele, que não era pra ele aparecer no Instagram dela, né? Então, assim, é esse tipo de coisa que dá nojo, que não é nada católico, o do Miguel Soriani. É uma pessoa que eu nem acompanhava, eu vi que ele tinha feito uma entrevista lá na Brasil Paralelo, mas eu também não acompanhei a entrevista, né? Só vi que ele tinha feito. E via-se alguns cortes, algumas coisas de outros Instagrams, mas eu não acompanhava o Instagram dele. Mas, gente, é um absurdo, né? Então é o tipo de pessoa que, de fato, tem um problema de caráter. Outra coisa que eu acho que foi uma fala muito infeliz foi a da Pietra Bertolazzi lá com o Guilherme Freire, falando da tal da Moana, né? Que nem ela fez um vídeo falando, né? As pessoas se doeram por causa de um desenho, né? Tudo bem, mas os desenhos fazem tanto sucesso porque as pessoas criam uma identificação com aquele desenho, certo? Então as pessoas que têm mais ou menos ali o mesmo padrão de beleza da tal da Moana se sentem ofendidas, né? E com razão. Se doem e com razão, né? Porque é um claro preconceito, entendeu? Então tem mesmo algumas pessoas que
mostra um certo preconceito. Tudo, assim, tem coisas que todas as coisas que a Pietra Bertolazzi fala são ruins? Não acho. Tem coisa que eu acho que ela tem muita razão. Mas é isso que eu falei, a gente precisa pontuar as coisas, né? E daí, gente, às vezes a gente não se identifica mesmo com o trabalho de um certo influenciador. Às vezes a gente não, né, as coisas, o jeito dele falar, né, você não é o público dele, entendeu? Que nem, por exemplo, tem a Thaís, acho que é a Thaís Schmidt, né? Ela faz um trabalho assim que eu não costumo acompanhar muito o perfil dela. De vez em quando entro lá, vejo que ela tá colocando de novidade, mas não costumo acompanhar muito. Só que eu vejo as pessoas falando dela assim, não falam dela diretamente, né? Mas jogam aquela indireta, especialmente para as roupas caras dela, que eu falo, gente do céu, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, assim, às vezes, por um ranço que a gente acaba falando mal de um trabalho, de uma pessoa, e sem razão, entende? Então, a gente também precisa ponderar essas coisas. Então, do mais, resumindo assim, eu acho que você precisa aprender a ter personalidade, a assumir a sua vida e parar de ficar com comparações que não vão te levar a nada, né? Assim, que nem eu disse, tem comparações que te ajudam, mas tem comparações que fazem com que você se sinta mal. Então, você tá percebendo que você tá mal acompanhando determinada pessoa? Não acompanha! Cara, simples assim, não acompanha, tá? Você tá sentindo que tá pesado demais? Procure ajuda, procure um diretor espiritual que possa te orientar de forma mais acertada. Procure uma ajuda psicológica, por exemplo. Olha só, eu tô passando por um momento de umas crises de ansiedade e eu tive que procurar ajuda psiquiátrica. Comecei a tomar um remédio, é uma dose bem pequena, mas tomando esse remédio, eu tenho que pensar 2 vezes para engravidar. Por quê? Porque até nos 6 primeiros meses de gestação, fica tudo bem com a criança, mas nos 3 últimos meses, a criança pode sofrer sérios efeitos colaterais do remédio. E daí? Eu não posso também, tomo esse tempo todo, tomo até o 6º mês de gestação, chega ali no 6º mês, eu interrompo o remédio de forma abrupta. Eu tô aqui com a minha sogra depressiva, a gente tá morando na casa dela, já vai fazer 2 anos, gente, que ela tá com uma depressão severa, ela não sai de casa, fica o dia inteiro deitada. Por quê? Ela parou de tomar a medicação do nada. Então, assim, para eu engravidar hoje, eu preciso pensar, eu preciso planejar, eu preciso conversar com o psiquiatra, entendeu? Então, você precisa olhar para a sua realidade, olhar para a sua vida e ver o que é que você pode fazer para agradar a Deus, para ser fiel a Deus dentro das suas condições, dentro da sua realidade, né? É caso a caso. A igreja tem sim uma instrução, orienta, incentiva as famílias a se abrirem à vida. Bom, tô falando desse aspecto, né? Mas a igreja tem instruções para diversas situações, para a educação católica, para a abertura à vida, para o próprio matrimônio. Enfim, a igreja vai te orientar. Só que você precisa fazer isso junto com o sacerdote, porque você precisa olhar também para a sua realidade, para a sua situação, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por acompanharem o meu trabalho. Se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram, eu tenho postado bastante coisa lá. Se quiserem patrocinar o meu trabalho, venham fazer aula de canto comigo, tá? Se precisar de ajuda para poder cantar aí na sua igreja, para poder cantar no seu karaokê, para poder cantar pro seu filho dormir, eu posso te ajudar, tá bom? Eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser, eu posso te ajudar. São aulas particulares, tá? Eu não tenho curso ainda. Tem também a assinatura lá no Instagram. Acho que é R$2,99, eu coloquei um preço bem pebinho, assim, bem baratinho. Ainda não abri o canal de membros, porque eu ainda preciso postar muitos vídeos aqui de música, mas são essas formas que você pode ajudar este trabalho, o meu trabalho, tá bom? Um beijo, até mais, até a próxima.